Olá, boa noite. Eu me chamo Cleverson, sou estudante do curso de Licenciatura em Letras no Centro Universitário Unifael e no Instituto Federal Fluminense. Bom, e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o nosso trabalho intitulado O Não Dito Que, na verdade, deveria ser dito. A importância da abordagem interseccional de gênero, raça, classe e sexualidade em sala de aula, sob minha autoria e orientação e autoria conjunta da professora Bianca, do IFE, e do professor Suéder, que é da Unifael. E a instituição, nosso vínculo institucional, né, o vínculo institucional deste trabalho é o Centro Universitário Unifael, dentro da linha de pesquisa Linguagem e Sociedade, em que o líder é o próprio professor Suéder. Bom, como objetivos, nós temos objetivos do projeto, desse trabalho, nós temos mostrar a importância da abordagem desses temas sociais emergentes em sala de aula, apontar para a relação entre língua e sociedade, relação essa que é intrínseca e indissociável. Um outro objetivo é também desconstruir a visão normativa de ensino de língua que está tão enraizada nas escolas Brasil afora, visão normativa essa que entende que entende língua basicamente como gramática normativa e que entende ensino de língua como apenas ou praticamente só ensino de norma padrão e gramática normativa em si e por si. Um outro objetivo é também demonstrar, através da pesquisa documental, que há sim uma exigência legal para que essas temáticas sejam trabalhadas em sala de aula, desde pelo menos a década de 90 do século passado. Principalmente a partir da Lei de Diretrizes e Bases, que é de 1996. Uma das justificativas deste trabalho é justamente o surgimento dele a partir de dois outros que foram realizados entre os anos de 2020 e o atual, quais sejam um artigo que aponta para a importância da linguagem literária para a minimização das patologias sociais, sendo essas patologias sociais três principais que a gente trabalha no artigo, de minha autoria e autoria da professora Bianca, que são machismo/sexismo, racismo e homobitransfobia. E além desse artigo também uma iniciação científica que visa analisar o não ensino de variação linguística em sala de aula sob orientação do professor Suéder. Além disso, temos como justificativas também a intrínseca relação entre língua e sociedade, como eu já havia dito anteriormente, língua como um fato que é, ao mesmo tempo, social e cognitivo, de acordo com o que aponta o professor Marcos Bagnio em seu livro Língua, Linguagem e Linguística, de 2014. Também a exigência legal de documentos como a LDB, os parâmetros curriculares nacionais, em especial a parte que trata dos temas transversais, mas não só, e a atual Base Nacional Comum Curricular. E, além disso, né, temos como justificativa também a urgência para a ressignificação do que é verdadeiramente ensinar língua materna na educação básica. Então, essas são as justificativas que nós encontramos para fomentar, né, o surgimento desse trabalho, né, a produção desse trabalho, dessa pesquisa. E nós entendemos que, a partir disso, é possível a gente justificar o porquê, o motivo de termos tido a ideia de trabalhar com essas questões que para nós são tão importantes, que é relacionar questões sociais com o ensino de língua, entendendo que não há possibilidade de ensinar língua sem passar por questões sociais, afinal a língua atravessa e é atravessada por essas questões. Como metodologia, a gente usou basicamente as pesquisas bibliográfica e documental e a análise qualitativa. Na parte de análises e resultados, pela questão do tempo, a gente optou por sintetizar o máximo possível. Então, a gente sintetizou ao máximo as análises, resultados e conclusões que a gente chegou ao final deste projeto. Vamos a elas. A partir das pesquisas bibliográficas e documentais realizadas, além, óbvio, das discussões empreendidas no decorrer deste trabalho, a gente percebeu que até os dias atuais, apesar da questão de legislações educacionais vigentes, da exigência legal,
Nós ainda não temos um ensino de língua materna que seja efetivo, que fomente pensamento crítico e científico e que seja formador de cidadãs e cidadãos éticas, reflexivas e preparadas, éticos, reflexivos e preparados para lidar com as várias situações de vivência e de comunicação que possam surgir. Procuramos também, ao longo das discussões fomentadas, indicar propostas de trabalho com essas temáticas em sala de aula, como, por exemplo, o uso de oficinas e diversos tipos diferentes de gêneros textuais discursivos, por exemplo, fazendo, sempre que possível, o que for da vontade da docente ou do docente, uma relação entre os conteúdos de análise linguística semiótica, termo esse que é utilizado pela BNCC, com a realidade social abordada ou as realidades sociais abordadas. Uma outra indicação de proposta de trabalho que a gente também faz é trabalhar com a pesquisa em sala de aula, que é tão importante e também vem sendo tratada na própria BNCC. Além disso, definimos logo de início os conceitos abordados por nós no trabalho, como os conceitos de interseccionalidade, gênero, raça, classe, sexualidade e as dinâmicas sociais patológicas que acompanham essas realidades, como machismo/sexismo, racismo e LGBTQIA+fobia. Mas sempre deixando evidente que não pretendemos esgotar de forma alguma nenhuma dessas realidades por considerarmos que todas elas são extremamente complexas e inesgotáveis. Aqui, pela questão do tempo, né, a gente optou por não conceituar essas, não dar, né, esses conceitos, porque não daria para falar de conceitos, de questões tão complexas em um curto espaço de tempo. Por fim, mas não menos importante, apontamos para a visão de ensino de língua e visão de língua que consideramos ser a mais próxima daquilo que acreditamos e que nos mostram as pesquisas atuais como sendo uma das mais efetivas, ou seja, um ensino que seja pautado na tolerância, no respeito às diversidades sociais linguísticas e alicerçado na ideia do fortalecimento desenvolvimento da escrita, leitura, oralidade e escuta a partir dos gêneros textuais discursivos, orais e escritos. Citação retirada do artigo que foi produto dessa pesquisa e que ainda não foi publicado, tendo como entendimento de língua a ideia de que ela é, ao mesmo tempo, um construto social, cultural, histórico e cognitivo, como a gente já abordou no início como eu já abordei no início da minha fala. Aqui algumas das referências que nós utilizamos que eu utilizei, né, nessa fala. Contatos, caso vocês queiram continuar essas discussões. E muito, muito obrigado.